Uhum. Ah, acabei de ficar sem net. Estás com net? Acabei de ficar sem net. Tens? Olha, não tenho nada. Estou aqui a ver o sinal. Nada. Será que o router foi abaixo? Pois, não sei. Tu tens net? Não? Estranho. Será que o router foi abaixo? Aconteceu alguma coisa com a net? Olha, não tenho nada. Olha, e está-me a aparecer aqui um símbolo que eu nunca vi. Estou sem rede. Estás com rede? Rede telemóvel? Também não? Mas o que é que se está a passar? Espera aí. Estranho. Não responde. Olha, ficámos sem luz. Ficámos sem luz. Estás a ver? O telemóvel também continua na mesma coisa. Estranho. Bem. É verdade. Foi assim que muitos de nós começámos o dia 28 de Abril, às 11h33 da manhã, um apagão, sem luz, sem rede, sem telecomunicações, e parece que o mundo ficou parado. Parece que o mundo ia acabar, as pessoas ficaram completamente desnorteadas, mas no fim do dia não passou de simplesmente um dia sem luz. Um dia não, 15 horas sem luz. E era isso que eu queria falar hoje. Portanto, é a 10ª folha, bem-vindos aos 2 dígitos, obrigado por me acompanharem. Mas é exatamente neste tema do apagão que eu também falo muitas vezes sobre as redes sociais, a velocidade nas comunicações, o quanto nós estamos dependentes de tecnologia, o quanto nós ficamos desamparados sem tecnologia. Parece que este apagão veio a coincidir perfeitamente para mais um tópico deste podcast, deste Mil Folhas. É impressionante ver como nós ficámos sem eletricidade durante 15 horas, eu sei que é preocupante de certa maneira, e parece que o mundo acabou. O que acontece? Eu estava a trabalhar, 11h33 da manhã, enviaram um e-mail, do nada fiquei sem Wi-Fi, as pessoas também ficaram sem Wi-Fi, sem rede, começaram-se a perceber que não estava para enviar e-mails, não estava a conseguir comunicar com ninguém, e começou-se a instalar um pequeno pânico. Aquele pânico de ficar sem internet, que é temporário, obviamente, porque muitas das vezes é só um problema do router, ou ficámos sem internet temporariamente, ou a luz foi abaixo do prédio, algo desse género, mas não. Começou-se a perceber que era muito mais do que isso quando a net não voltava passado 5, 10, 15 minutos. Do nada havia pessoas que ainda tinham telecomunicações próprias, portanto dados móveis, e receberam notícias que houve um ataque, um ciberataque na Europa, que íamos ficar sem luz durante 72 horas, que isto era um problema que se ia alastrar. O que é que estava a acontecer? As pessoas deixaram de conseguir falar com as pessoas de quem gostam, começaram a ficar preocupadas. Eu não consigo agora enviar uma mensagem ao meu marido, à minha mulher, à minha filha, ao meu filho, o que é que se está a passar. O pânico começou a escalar até que, passada uma hora, estávamos todos parados. Parados completamente. Tanto que o escritório tem um balcão, uma varanda. Fomos todos para a varanda observar o mundo. E instaurou-se o pânico. Eu trabalho perto do Saldanha e, basicamente, os semáforos também ficaram sem eletricidade. E os cruzamentos ali no Saldanha, para quem os conhece, já com luz, já é o que é, imaginemos sem luz. As pessoas viraram loucas. Os cruzamentos completamente cheios de carros, as pessoas a buzinar. Os lisboetas adoram buzinar. Acho que é um hobby mesmo dos lisboetas, é buzinar. Correr, fotografar, ler, buzinar. Começaram a buzinar incessantemente, os cruzamentos completamente parados, não se via um polícia, trânsito a tentar ajudar ninguém, até vi cidadãos a tentar ajudar, mesmo eles, a tentar cooperar, porque estavam a ver que estava ali o pânico instaurado. O trânsito de Lisboa, numa situação normal, já é completamente caótico, então sem luz ficou 70 vezes pior. Foi mesmo uma coisa absurda. Passado um pouco, percebemos que não valia a pena estarmos ali, se calhar mais valia irmos dar uma volta e refletirmos um pouco, até vermos quando é que as comunicações iriam voltar ao normal, e assim fizemos. Portanto, eu com alguma malta do escritório fomos dar uma volta ali nos arredores do escritório e acontece que eu achei isso interessante. Eu vi todo o tipo de pessoas. Pessoas que estavam com cara de pânico. Portanto, o que é que está a acontecer? Será que agora é o fim do mundo? Será que os maias erraram no calendário e não é 2012 e afinal o fim do mundo é em 2025? Vi pessoas que estavam completamente em paz, pensaram como eu pensava e como eu penso. É algo temporário, não tem mal nenhum, é apenas luz, há coisas piores no mundo e a luz acabará por vir, portanto, tudo bem.
não vou estressar. E há pessoas que estavam com aquele ar de receio, mas estavam a escondê-lo. Do género, eu não sei o que é que se passa, estou um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo, como ainda não sei bem o que isto é, não vou já entrar em pânico. E é muito engraçado ver o ser humano nas diferentes situações. E em situações de, digamos, não digo de perigo, mas em situações atípicas, como ficar sem, todo o país ficar sem luz. E, por exemplo, nós passámos por cafés e, obviamente, os pagamentos estavam em baixo, porque os ATMs estavam em baixo, a não ser que houvessem pessoas que tivessem dinheiro físico, hoje em dia é uma raridade, e o caos estava instaurado. Portanto, pessoas que estavam completamente em pânico por não conseguirem pagar, os restaurantes completamente em pânico, de género, como é que eu agora vou fazer estes pagamentos, onde é que estão os registros, as mesas dos pedidos, oh meu Deus, o caos. O quanto somos dependentes da eletricidade é algo absurdo. Obviamente que eu não digo, David, mas isso é um bocado estúpido, claro que somos dependentes de eletricidade. Claro que sim, ainda bem, a evolução tecnológica faz parte de sermos dependentes disso. Sem eletricidade também esta câmara não estava carregada, sem eletricidade este microfone não estava carregado, sem eletricidade não havia 90% das coisas do mundo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. E é mesmo verdade. Porque somos muito dependentes disso e não tem mal nenhum sermos dependentes da eletricidade, não é isso que eu estou a dizer. Foi um avanço tecnológico muito importante, mas não deixa de ser assustador, porque nós nem refletimos isto no nosso dia-a-dia, o quanto somos dependentes disto. Mas o quanto o pânico se instaurou. Parecia mesmo que estávamos no culminar de uma terceira guerra mundial. Parecia que estávamos naquele pré-aviso de vai haver uma guerra. Pronto, agora a gata quis interromper o podcast. Queres participar nesta folha? Queres? Hã? Não? Pronto. Se calhar também ficou afetada pela falta de luz e está preocupada. Queres falar sobre o tema também? Tu provavelmente estavas a dormir e nem notaste. Pronto, ela já foi embora. Gatos, não é? Quis pedir a minha atenção e agora ignora-me. Mas, voltando ao assunto, sim, nós somos totalmente dependentes de eletricidade, mas a um nível que, quando nós refletimos sobre ele, ficamos um pouco assustados. E, sinceramente, eu não me assustei muito com a falta de eletricidade. Só achei chato ter de andar tanto a pé. Não havia metro, então tive de ir a pé até bastante longe para depois apanhar a boleia, graças a Deus. Se estiveres a ver este podcast, é o namorado do meu colega de trabalho, obrigado por me teres dado essa boleia, obrigado à minha colega por ter sugerido essa boleia, e depois fui de carro para casa. E o mundo estava muito atípico. Portanto, eu vivo perto da zona do aeroporto e eu vi basicamente pessoas que acabaram de vir provavelmente de viagem, acabaram de aterrar com malas na Avenida de Berlim. Parecia mesmo o fim do mundo, que as pessoas estavam sem telecomunicações, um bocado quem já viu o filme de 2012, O Fim do Mundo, as pessoas completamente desnorteadas. Turistas e também nacionais, obviamente, com malas no meio da Avenida de Berlim, a pedir boleia a pessoas completamente aleatórias, carros a tentar negociar preços ali na hora com os clientes, e muitas das vezes eu arrisco-me a dizer que essas pessoas nem sequer têm licença para transportar outras pessoas. Um pânico tal, pessoas com malas no meio da rua, pessoas com mapas. Já não vi uma pessoa com mapa desde os anos 90. Eu diria, sim, desde os anos 90, certamente. Foi giro por um lado, por outro lado foi um bocado estranho. Também passei antes disto, no caminho até ao carro para apanhar a boleia, passei ali na zona da Alameda e vou-vos dizer que foi, no meio desta loucura toda, desta tragédia digital toda, houve uma coisa que eu gostei de ver. As pessoas a retornar um pouco ao antigo, ao comum, o que deveria ser o mais normal na sociedade, que é pararmos um pouco com a tecnologia e com a eletricidade. Não no sentido de pará-la, não haver no país, no sentido de não usarmos dispositivos eletrónicos. Passei pela Alameda, passei por esse jardim, e estavam pessoas a jogar à bola, pessoas a apanhar sol, pessoas a ler, pessoas a falar entre si. Parecia que o mundo estava a um ritmo completamente diferente do normal. Ignorando, obviamente, o trânsito e a falta de sinalização, e estava o caos em Lisboa a nível de rodoviário, mas tirando isso, as pessoas pareciam estar a fazer atividades normais de uma pessoa que não tem internet, ou que não tem um telemóvel. E eu não estou a dizer com isto, David, mas nós temos de ter telemóveis. Claro que temos, eu tenho telemóvel, seria hipócrita dizer que eu não quero ter telemóvel. Quero e dá-me jeito. Mas as pessoas estavam a viver um ritmo muito melhor, na minha opinião. Se calhar eu gostava de, arrisco-me a dizer, e posso ser cancelado por isso, porque hoje em dia somos cancelados por tudo e por nada, que é, acho que havia de haver um limite energético, diário. No sentido em que, ok, tens dados móveis, só podes usar durante 3 horas. E agora gera essas 3 horas e está bom, não precisas de mais. Eletricidade, usa durante X horas, nem cá em casa. Não precisas ter luzes completamente acesas durante X tempo.
Eu sei que isto depois viraria uma ditadura digital, uma ditadura energética, onde havia as grandes empresas a controlar a quantidade de energia que o ser humano tem, mas isto também nos fazia bem a nós. Regredir um pouco. Já que temos o controle absoluto de tantas coisas, tentar agora manipulá-las ou controlá-las a nosso favor. Nós não precisamos estar constantemente online, não precisamos estar constantemente a ser bombardeados com notícias, a saber o que é que está a passar. O mundo não acabou por não termos eletricidade durante 15 horas. Isto pode parecer egoísta porque, obviamente, há necessidades urgentes no país quando há falta de energia. Houve pessoas que ficaram bastante preocupadas. As que eu percebo mais são, por exemplo, pessoas que têm filhos, portanto, não souberam da comunicação dos filhos ou estavam na creche, na escola, o que é que está a acontecer. Eu percebo, é um ser que é totalmente dependente de nós temos de tratar dele. Até pessoas que têm pais debilitados ou necessitados, também percebo essa questão. Eu fiquei mais preocupado no sentido de, não só dessas pessoas, mas, por exemplo, hospitais, pessoas que estão a ter operações ou que estão em meio de um procedimento, os hospitais não podem parar, mas eu sei que os hospitais têm geradores de backup que dão até 15 horas, se não estou em erro. Portanto, não é assim tão estapafúrdio pensar que não é necessário toda esta quantidade de energia constante, ok? Depois havia as emissões de rádio que continuavam a acontecer e eu acho que nesse dia os locutores das rádios trabalharam tanto como se calhar não trabalham no ano todo. Mas é engraçado se ver que eles não tinham informação nenhuma, rigorosamente nenhuma, para nos estar constantemente a fazer um broadcast de 6 a 7 horas sobre o mundo, porque não há nada para dizer. Até hoje em dia não foi explicada a real razão do que é que aconteceu. É verdade. Ok, há notícias, e eu posso soar um bocadinho aquelas pessoas que acreditam em todas as teorias da conspiração, e posso soar um bocado essas pessoas, mas não me convencem que a razão foi, estávamos a importar energia de Espanha e devido a fenómenos atmosféricos sobrecarregou a rede e a energia não passou e a linha ficou sobrecarregada e deixou de haver. Ok. Acho muito estranho. Porque eu acho que existem prevenções para esses tipos de casos. Não é a primeira vez no mundo que houve alterações climáticas ou picos de tensão na corrente, de certeza nestes anos todos, para isto acontecer desta maneira, e existem planos de prevenção. Ou então, se eu estou a ser completamente lunático ou a ser um adepto da teoria da conspiração, então estamos mesmo tramados. Porque se este pico de tensão causou esta falha de energia durante estas horas todas naquele dia 28 de Abril, meu Deus do céu, o que acontecerá se houver agora mais picos ou se acontecer um ainda pior? Ficamos sem luz durante uma semana. Olha, se calhar voltamos a ver nas cavernas, acendemos uma fogueira, vamos caçar com lanças, vamos pescar, não sei. Digam-me vocês, como é que vocês se sentiram no dia do apagão? É que eu já ouvi tantos feedbacks, as pessoas ficaram extremamente preocupadas, as pessoas não se preocuparam minimamente. Eu simplesmente senti que foi mais um dia em que podíamos aproveitar, não sei, para ser diferentes. É um dia, é uma oportunidade para sermos diferentes. Foi quase um teste de faculdade. Olha, hoje tem este desafio e o desafio foi não ter energia durante X horas. Eu digo isto porque não fiquei estressado, eventualmente a energia ia voltar, porque ia. Não sei quando, ninguém sabia quando, mas ia. Não íamos ficar sem energia durante 1000 horas. Se isso acontecesse, olha, outras coisas iriam certamente acontecer para... Pronto, a minha gata mandou uma caneta ao chão. Outras coisas iriam acontecer para combater isso. Mas digo-vos porque também, depois quando regressei a casa, eram cerca das 3 da tarde, deitei-me no sofá e eu juro que eu já não ouvia Lisboa tão silenciosa há anos. Eu acho que nunca ouvi Lisboa assim. Tenho 32 anos de idade, nunca ouvi assim em Lisboa. Um silêncio absoluto. Eu vivo perto de uma zona com árvores, ouvia os pássaros perfeitamente a cantar. Só ouvia os burburinhos da natureza, o vento, as folhas das árvores a oscilar, os pássaros a cantar, as pessoas na rua a falar. Eu vivo também perto aqui de um parque, os miúdos a jogar a bola a bater contra a parede, a bola a bater na rede. Sons naturais. Ouvi, não sei, senti também uma paz, uma calma. Não havia telemóvel, não havia cá o WhatsApp com 55 mil notificações. Não havia também telemóvel do trabalho. Não havia e-mails do trabalho. Foi uma paz mental. Se calhar isto diz muito mais de mim do que de vocês, mas eu senti mesmo uma paz mental. Senti, ok, é um descanso. E não são férias, porque nas férias normalmente tu tens eletricidade e tu simplesmente ignoras ou escolhes não olhar para o e-mail. É mesmo, ali não era uma escolha, não havia escolha, não havia eletricidade. Portanto, foi uma calmaria obrigatória. Esta calmaria obrigatória soube mesmo muito bem. E estou a falar de
Na minha zona a luz só voltou por volta das 11h30 da noite, portanto eu tive desde as 3h30 em casa até às 11h30 da noite completamente em paz, calmo. Aproveitei para falar com a minha namorada, debatermos tópicos, falar mais, estar mais com os humanos, conexão humana, deixarmos os telemóveis, deixarmos isto e soube bem, pôr a conversa em dia, acendemos umas velas, aquelas velas que toda a gente tem em casa caríssimas, que recebe como prenda ou que às vezes compra com aqueles cheiros todos XPTO e depois nunca na vida usa. Soube bem acendê-las todas, soube bem ter um ambiente mais moody com velas e depois a luz voltou e voltámos à loucura. Já tinha 75 mil mensagens, 1000 e-mails do trabalho, os WhatsApp do grupo de trabalho começaram todos a bombar e tive de trabalhar. É verdade. Não me estou a queixar, mas é um facto. Tive de trabalhar. E estava tão bem. Estava mesmo tão bem sem luz antes. Eu sei que para parecer um bocado egoísta, é claro que isto é uma perspectiva muito pessoal, e é por isso que também tenho este podcast, é para dar as minhas perspectivas pessoais e obviamente para ouvir as vossas, mas do meu ponto de vista foi mesmo uma calma mental. Eu sinto muito que o meu cérebro anda sempre a 200, eu já disse isto 1000 vezes noutros episódios, e esta falha de luz, se calhar também me deu aqui uma falha de luz na minha rede elétrica e travou o comboio do pensamento. Desacelerou completamente e ajudou muito a repor a calma, a pensar outras coisas. Aproveitei para ler enquanto havia luz solar, aproveitei para desenhar, fazer coisas normais, comuns, que deveriam ser muito mais comuns do que infelizmente são. Mas eu queria saber a vossa opinião, portanto, também o vosso feedback, a vossa perspectiva, como é que vocês se sentiram, o que é que vocês acham da nossa dependência da eletricidade e da luz de hoje em dia, como é que vocês acham que nós nos vamos comportar numa próxima crise. Obviamente podem pôr uma perspectiva mais política, de como é que o Estado português atua ou não. Eu não quero tanto ir por aí, tenho uma opinião sobre isso, mas se quiserem ouvi-la, depois falaremos sobre isso, obviamente. Mas acho que é importante fazermos aqui uma reflexão, uma pausa, como se agora voltasse a falhar a energia e tivéssemos de voltar a estar com os nossos pensamentos. Acima de tudo, uma mensagem com que eu quero concluir esta folha é, acima de tudo, eu acho que nós vivemos um apagão de ideias, um apagão de mentalidade, um apagão de valores, um apagão de não sabermos ser seres humanos na real e no sentido da palavra ser humano, onde há mais empatia, temos de ter mais humanidade, temos de saber estar junto dos próximos, não depender só das nossas evoluções, como uma evolução tecnológica, e voltarmos a ser realmente um ser humano. Portanto, não sermos apenas máquinas, não sermos uma fusão perfeita com uma máquina, saber viver com as máquinas, mas não dependermos totalmente delas. Acima de tudo, o apagão, para mim, ainda continua, não é um apagão tecnológico ou de luz energético, mas é um apagão de tudo o que nomeei. Valores, ideias, mentalidade, isso estamos a vivê-lo e está cada vez pior e eu não vejo muitas pessoas preocupadas com isso. Eu sei que é uma mensagem mais sentida, mais dura de se ouvir, mas também se vocês estão desse lado já me conhecem minimamente e sabem que eu gosto de tocar nestes assuntos mais sensíveis. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado, continuem sempre desse lado, gosto muito de vocês, continuem a dar-me feedback e é isso. Até ao próximo apagão, seja ele qual for, e é isso. Beijinhos, tchau. Quanto à ideia que eu vou trazer, desta vez, se calhar, diferente do normal, eu gosto mais de trazer ou ideias ou livros, não se afasta muito de escrita ou da literatura, mas eu gostava de vos trazer aqui National Geographic. Basicamente toda a gente conhece a National Geographic, dispensa apresentações, mas a National Geographic também tem formato físico, portanto não é só os animais e as emissões sobre animais, episódios sobre animais. A National Geographic tem uma revista e eles têm, dentro das revistas, números exclusivos, onde eles lançam só uma revista sobre um assunto, e neste caso eu achei bastante interessante e comprei, porque eu gosto bastante de cérebro, tudo o que seja relacionado com neurociência, neurologia, os avanços tecnológicos nessas áreas de estudo, e por isso comprei esta edição da National Geographic, que diz Cérebro, Segredos do Cérebro, portanto vocês conseguem ver aqui, provavelmente, e basicamente fala sobre a empatia, também conseguem ver aqui, empatia, as chaves neurológicas do comportamento social. Eu sei que isto é um assunto, se calhar, que não interessa a muita gente, mas
A National Geographic não lança só sobre, obviamente, neurologia, neurociência e tudo mais. Lança sobre a anatomia humana, outros assuntos bastante interessantes e que tocam vários tipos de tópicos. Tocam vários tipos de tópicos. Mas tem aqui vários assuntos que eles abordam, pessoas de interesse com estudo e com nome na área. São edições que custam cerca de 10 euros, se não estou em erro, esta custou 10 euros. Existem em qualquer livraria ou banca disponíveis, há também o formato digital das mesmas, portanto, comprem e interessem-se por estes assuntos, porque eu acho que por 10 euros consegues ter aqui uma fonte de conhecimento tão interessante e obviamente há de haver algum número que vos interesse, algum tópico, algum tema, alguma ciência, alguma matéria que seja do vosso agrado e por 10 euros tem uma leitura. Pronto, se houver um próximo apagão, podem ir para um jardim com luz solar e aproveitar para ler e ficarem mais cultos mentalmente e terem aqui um tópico interessante para estudar e para terem mais conhecimento sobre. Partilha de informação e partilha de conhecimento é um preço baixo. É um preço que eu considero baixo, na minha opinião. Está bem? Pronto. É isto. Este episódio e esta folha. Obrigado.